Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer o honroso convite de participar desse congresso para discutir a análise crítica do transplante cardíaco versus dispositivos de assistência circulatória. Não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação. A primeira mensagem é discutir que o paciente que é um candidato a transplante ventrículo artificial, ele tem que estar encaixado dentro de um perfil de pacientes com insuficiência cardíaca avançada, insuficiência cardíaca grave. Então, quando o paciente tem 2 ou mais hospitalizações nos últimos meses, piora progressiva de função renal com a síndrome cardiorrenal, perda progressiva de peso com caquexia cardíaca, intolerância a IECA e beta-bloqueador por hipotensão ou bradicardia, dispneia para as pequenas atividades do dia a dia, necessidade de aumento progressivo de doses de diuréticos ou necessidade de associação de diuréticos com controle clínico, hiponatremia ou para o paciente que tem desfibrilador para os disparos frequentes do CDI, é um paciente com insuficiência cardíaca avançada que deve ser encaminhado para um centro de referência. Quando analisamos o transplante, também é importante dizer que nós temos algumas potenciais contraindicações. O paciente que é mais idoso, o paciente que tem comorbidades que interferem no prognóstico, neoplasia, infecção em atividade, uma doença hepática numa fase mais avançada, o paciente que tem uma má aderência ao tratamento, tem alterações psiquiátricas, ou que tem uma hipertensão pulmonar não responsiva, encaixaria o paciente dentro de um perfil de contraindicação. E graças a Deus, essa é uma porcentagem pequena de pacientes que acabam não sendo elegíveis. Discutir no contexto de transplante ventrículo artificial, é importante discutir que no Brasil nós temos o maior sistema público de transplantes do mundo pelo SUS. O SUS é responsável pelo atendimento de mais de 75% da população, desde a prevenção até a alta complexidade. E o ventrículo artificial nós não temos no programa do SUS tradicional, nós temos dentro do PROAD SUS, que são convênios com hospitais de excelência, que fazem atendimento pelo SUS dentro desses hospitais privados. Quando analisamos o candidato ideal para o transplante do ponto de vista de análise crítica, o cenário ideal, o paciente estável, com cardiopatia dilatada, um paciente mais jovem, sem comorbidades e sem cirurgia cardíaca prévia. Por outro lado, no mundo real, é um procedimento de urgência na cardiopatia isquêmica, na cardiopatia congênita, pacientes com idade mais avançada, com mais comorbidades, com cirurgia cardíaca prévia, com etiologias incomuns, inclusive doença de Chagas. O dado da Sociedade Internacional mostra que a partir da década de 80 aumenta o número de transplantes, atingindo 4.500 a 5.000 transplantes por ano, que é o que se tem feito hoje internacionalmente. Um fenômeno interessante é que aumentam progressivamente o número de pacientes que chegam ao transplante com assistência ventricular, já fazendo com que essa análise comparativa entre eles mostra que nós temos alguns gaps para discussão, uma vez que os pacientes chegam ao transplante já com ventrículo artificial, que receberam por um momento da sua insuficiência cardíaca em fase mais avançada. Também aumenta a indicação de pacientes que chegam para transplantes combinados, também refletindo a maior complexidade desses pacientes. A realidade do transplante no Brasil, que transplante é um programa governamental disponível a todo cidadão brasileiro pelo SUS. Nós não temos, por outro lado, o programa de ventrículo artificial no sistema público, a não ser o PROAD SUS, que são esses convênios com alguns hospitais de excelência. O transplante é realidade, inclusive para a doença de Chagas. Quando nós analisamos o custo, ele é discrepante entre as duas alternativas cirúrgicas, uma vez que o ventrículo artificial depende de tecnologia alemã e americana, não temos indústria nacional que produza esses dispositivos totalmente implantáveis, e o preço em dólar e em euro disparou, faz com que realmente seja muito difícil hoje do ponto de vista do impacto disso no Sistema Único de Saúde. E a possibilidade de crescimento do transplante, porque nós até o momento, utilizamos 15% dos potenciais doadores e temos um potencial de crescimento de 300% nos próximos anos. O dado também da Sociedade Internacional mostra que a maioria dos centros faz entre 10 e 19 transplantes por ano. No Brasil, nós temos um centro brasileiro, o INCOR, que faz 70 transplantes cardíacos no ano, colocando um hospital público brasileiro entre os 7 maiores centros de transplante do mundo.
E desde 2011 nós temos observado um aumento progressivo do número de transplantes, chegando a 380 a 400 transplantes. Por outro lado, o Brasil ocupa a 25ª posição numa análise de número de doadores efetivos por milhão de população, ou seja, nós temos um potencial de crescimento grande ainda. E quando analisamos os dados da BTO, nós fizemos nesse ano 380, mas deveríamos estar fazendo 1.800, ou seja, um número grande de pacientes não chega ao transplante porque não é encaminhado, porque morre esperando. Então, nós temos o dever de aumentar muito o número de transplantes, porque existe um número grande ainda de pacientes no nosso país que tem o critério de ciência cardíaca avançada e que não estão sendo tratados. Existem algumas limitações do transplante no Brasil. O número e qualidade dos doadores, demora no reconhecimento da morte encefálica, o manejo inadequado dos doadores, doses elevadas de vasopressores, por vezes sem estrutura de eco para uma análise do doador. Ter uma equipe cirúrgica 24/7 dedicada ao transplante e receptores, o encaminhamento tardio, instabilidade no momento do transplante e ausência de dispositivos de assistência no Sistema Único de Saúde. A boa notícia é que década a década melhora o resultado do transplante, configurando um tratamento indiscutível do ponto de vista de impacto na insuficiência cardíaca avançada. Em relação ao ventrículo artificial, quando nós analisamos esse dado interessante epidemiológico americano de 300 milhões de população, o número de pacientes que teriam classe funcional 3B ou 4, nós estamos falando de 100 a 200 mil potenciais pacientes numa fase mais avançada de insuficiência cardíaca, que se preencherem os critérios para assistência ventricular, fração de ejeção baixa, que não tenham disfunção de ventrículo direito, frequentes internações, necessidade de inotrópico, é um candidato também a ventrículo artificial. As indicações são como ponte para recuperação, ponte para candidatura, ponte para o transplante e a terapia de destino. O que é importante de mensagem é que, como é um dispositivo totalmente implantável e bastante caro, é que nós não entremos numa indicação fútil, ou seja, por paciente muito grave, numa fase mais extremes, numa fase avançada, Intermex 1, Intermex 2, uma indicação de um dispositivo desse pode ser fútil, fazendo com que essa indicação não se sustente. E hoje muda a indicação para uma indicação mais eletiva, para os pacientes em Intermex 3, Intermex 4, que são pacientes graves, mas um paciente que pode ser deshospitalizado, esperar o transplante como ponte para transplante ou terapia de destino em casa, num outro momento. Por outro lado, é importante dizer que na assistência ventricular nós temos os dispositivos de curta duração, tanto para assistência ventricular direita como esquerda, para os pacientes em choque cardiogênico em fase avançada, para a estabilização clínica, manutenção de perfusão de órgãos, para a estabilização clínica e migração depois para um dispositivo de longa permanência. Essa discussão entra, uma vez que a UNOS muda a sua classificação de priorização, colocando os pacientes em dispositivos temporários na frente e os pacientes com longa permanência para o fim, não mais no critério de priorização, a não ser que eles tenham complicações para o transplante, diminuindo assim as indicações como ponte para transplante e aumentando as indicações de terapia de destino. A boa notícia também é que a geração de dispositivos totalmente implantáveis avança bastante. Hoje nós estamos na 3ª geração, pacientes com fluxo contínuo, centrífugo, sem contato com rolamento, com levitação magnética e hidrodinâmica, com melhores resultados, como foi mostrado no estudo Momentum 3, reforçando o HeartMate 3 como uma opção muito boa de tratamento para os pacientes com insuficiência cardíaca fase mais avançada. Hoje tem 30 mil americanos vivendo com os dispositivos totalmente implantáveis, mostrando que é realmente uma realidade na sua indicação. Por outro lado, existem algumas contraindicações, o paciente que não possa tomar cumarínico, o paciente que tenha disfunção de ventrículo direito, o paciente que tem alterações hepáticas, doença pulmonar obstrutiva grave, que tem alterações psiquiátricas, também seriam contraindicações. Os grandes receios em relação aos dispositivos são o AVC, a insuficiência aórtica, a disfunção de ventrículo direito, trombose de bomba, infecção do driveline e sangramentos gastrointestinais, que também diminuíram com essas gerações mais novas dos dispositivos. E aqui cabe dizer, novamente, que a UNOS muda o seu critério,
colocando o paciente como ponte para transplante não mais numa situação de prioridade, a não ser que haja uma complicação. Então, com esse aspecto, hoje nos Estados Unidos, os pacientes que vão para o transplante são os pacientes que estão com os dispositivos temporários, e, por outro lado, a terapia de destino se estabelece. Então, quando nós comparamos as populações, provavelmente nós não estamos discutindo populações comparáveis, os resultados dos estudos, nós não temos nenhum estudo cabeça a cabeça que compara dispositivo de longa permanência e transplante, e talvez nem tenhamos, não é? Hoje, então, a indicação eletiva, semi-eletiva para os dispositivos de longa permanência, como para os pacientes serem deshospitalizados, e o transplante nessa situação mais emergencial dos pacientes com suporte de dispositivo de curta permanência. E, por fim, essa ilustração, essa pintura de Gustav Klimt, que retrata a morte e a vida, a morte é a insuficiência cardíaca avançada, que tem um prognóstico muito ruim, evidentemente, e a vida, os dispositivos de assistência e o transplante que oferecem a esses pacientes com insuficiência cardíaca avançada a possibilidade de viver mais e viver melhor. Muito obrigado.